Quando lemos alguma vez os evangelhos, percebemos que em muitas passagens, os autores sagrados, aqueles que escreveram a Bíblia, que foram pessoas, inspiradas por Deus, eles não fazem muita questão de dar detalhes em algumas coisas. Mas, de modo específico, quando eles vão falar da paixão de nosso Senhor Jesus, ou seja, entendemos aqui paixão, também naquela questão que sempre falo, que Deus é apaixonado por nós, porque não tem como fazer o que Ele fez se não fosse movido por um profundo amor humano e divino por cada um de nós. Percebemos que os evangelistas, quando se trata desse momento decisivo da história da salvação, eles dão muitos detalhes, muitos diálogos, e não é à toa. Se dentre todas as passagens, o evangelista dedica este momento crucial da salvação para dar detalhes, ele está dizendo, mesmo sem escrever, que este é o momento mais importante da história da humanidade. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia de Domingo de Ramos, porque esta missa já é o preceito dominical, celebramos duas grandes realidades. Por isso que é Domingo de Ramos da paixão de nosso Senhor Jesus. Porque, ao mesmo tempo, nós recebemos Jesus com os ramos de oliveira, por isso a igreja está toda ornamentada com os ramos. Celebramos e nós reconhecemos que somos esse povo que reconhece a divindade de Cristo, reconhece que Ele é o Messias, reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Rei de Israel, o Rei de cada um de nós, que Ele veio para nos salvar, a Ele pertence a glória, a Ele pertence o poder, a Ele pertence todo o louvor. Ao mesmo tempo que fazemos isso, como o povo recebeu Jesus com palmas, com louvores, recebeu com cânticos, a semelhança de Davi na sua entrada triunfal em Jerusalém, também celebramos a entrada humilhante de Jesus em Jerusalém. São duas entradas, são duas realidades que simbolizam a nossa própria história. Percebemos que o tempo todo o evangelista vai nos colocando os contrastes, as duas extremidades. Ele nos coloca a imagem da infidelidade, da traição através de Judas, que cometeu um grande pecado de trair Jesus, e também nos coloca, mas não vamos ver nesse evangelho, mas em outro, a imagem da Santíssima Virgem Maria, que permaneceu fiel e de pé até o último instante na cruz. Por isso, está representado aqui o Calvário. Nossa Senhora e João Evangelista ficaram de pé, enquanto todos correram do sacrifício, enquanto todos correram da cruz, alguém permaneceu fiel, porque alguém precisava ser o sustentáculo, alguém precisava ficar de pé para sustentar aquela igreja que estava nascendo. Nascendo de onde? Do lado aberto de nosso Senhor Jesus. Temos Judas, o traidor. Temos Pedro também, o traidor. Um se amargura o coração, ele reconhece o que ele faz errado. Judas desespera-se da salvação, ele sabe o tamanho do seu crime, mas ele não é capaz de se abrir ao amor de Deus. Judas presenciou muitos milagres. Judas viu muitas curas. Ele estava ao lado de Jesus. Comia do mesmo pão que Jesus comia. Respirou o ar que nosso Senhor respirava. Estava ali do lado da fonte da vida. Mas o coração dele, pelas escolhas que ele tomou, se fecharam. Não pensemos, irmãos, que nós não poderíamos ser como ele, né? Existe em algumas cidades, infelizmente, uma tradição horrorosa, pagã, que é a queima do Judas.
Algumas cidades históricas fazem essa queima do Judas como uma forma de vingança, né? Já que você matou nosso Senhor Jesus, já que você entregou o nosso rei, agora vamos aqui nesse símbolo de queimar Judas e colocar os nossos pecados, né? E ali é uma coisa horrorosa, colocam, claro que a igreja em si não aprova isso, né? É uma tradição que se misturou junto com a da igreja. Então tem a queima do Judas, colocam Judas lá na cruz e a galera xinga ele, fala blasfêmias, o pessoal bebe, enche a cara. Engraçado, esses mesmos que falam que nunca iriam trair Jesus são os que estão fazendo isso. Esse é o contraste. Temos essa imagem. Temos essa imagem e o evangelista e a Sagrada Escritura não esconde isso. Pensa quando alguém vai narrar uma história, quando alguém vai fazer um testamento. Se alguém aqui quer um dia fazer um testamento da vida para os filhos, provavelmente você não vai falar o que de errado aconteceu. Você não vai escrever no seu testamento os seus pecados, não vai escrever nesse testamento as vezes que você foi infiel. Você vai salientar a virtude, salientar como você foi bom, como você amou. Ou alguém que vai fazer esse testamento faz isso. Mas o evangelista não está preocupado. Não está preocupado em mostrar que, mesmo ao lado de Jesus, existiram pessoas que se fecharam à graça. E ele faz questão de citar Judas, dizer as suas palavras, mostrar o que ele estava sentindo. O evangelista vai colocando detalhes, que ele se arrependeu, que ele foi se enforcar depois, que ele percebeu o que ele fez, jogou as moedas dos sacerdotes, que depois pegaram esse dinheiro e compraram um terreno. Porque o ator, ele está ali querendo mostrar para nós o que escreveu este livro, São Mateus, que se nós não cuidarmos da vida espiritual, se deixarmos que o orgulho domine o nosso coração, também nos tornamos traidores como Judas. Eu, Padre Bruno de Jesus Torres, também posso me tornar Judas se eu não for fiel a ele. Isso faz parte da nossa doutrina católica. Nós não temos certeza da nossa salvação, para que a gente não cometa o pecado da presunção. Porque se tivéssemos certeza que seríamos salvos, isso seria uma desculpa para o desleixo espiritual, seria uma desculpa para os pecados, porque já que ele morreu na cruz por mim, já que ele já fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada, eu só preciso abrir os braços e dizer: me salve. Posso cair no precipício, posso cair no abismo, não me importa, porque tem alguém para me salvar no final. Conseguem perceber a malícia desse pensamento? E não se enganem, muitos pensam assim. Mas essa não é a nossa fé. Jesus é o nosso Salvador. E é só a graça dele, com a nossa colaboração, com o nosso sim diário, que nós podemos ser salvos. Salvação é de fato uma conquista diária. Então temos esta imagem de Judas como um alerta para nós, porque somos feitos, irmãos, da mesma carne que ele. O evangelista também nos coloca a imagem de São Pedro, que fez também um grande pecado, de publicamente negar Jesus. Pedro, ao lado de Judas, também testemunhou grandes milagres. Testemunhou a multiplicação dos pães. Não apenas viu Jesus caminhando sobre as águas, como foi aquele que estava afundando e foi resgatado por Jesus. Pedro foi quem escutou de Jesus: tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, te darei as chaves. Ele também recebeu o Espírito Santo. Judas e Pedro foram iluminados por Deus, comungaram da Eucaristia, se tornaram sacerdotes, receberam todos os dois receberam as mesmas graças, enquanto um desprezou, rejeitou,
se fechou ao amor de Deus, São Pedro também pecando, não se fecha à ação da graça. Porque Pedro, ao contrário de Judas, não apenas reconhece o seu pecado, como se arrepende amargamente. E depois ele mesmo é também crucificado no final da sua vida. E pede para que seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como seu mestre. Quem nós seremos nessa história, irmãos? Nós não sabemos, porque não sabemos do futuro. Mas Deus nos dá hoje a graça de, com nossas escolhas, com a nossa vida, sermos Pedro ou sermos Judas. Quem você será? A graça de Deus está aí. Ele já fez tudo que podia fazer por nós. Deus não está lá no céu, pensando, sentado no trono de boa. Olha, o que vou fazer será para salvar esse povo, né? Mandei os profetas, mandei Moisés, mandei a lei de Deus, mandei meu filho. Que mais eu posso fazer, hein? Dei os sacramentos, dei a oração, dei o Espírito Santo soprado em Pentecostes. O que mais vou fazer para salvar esse povo de cabeça dura? Deus não está pensando assim, porque Ele já fez o máximo por nós. Não existe mais nada que Deus possa fazer para mostrar o amor dele por você, por cada um de nós. O que falta mesmo é a nossa decisão, a nossa escolha. Hoje, no final da missa na Macaúba, uma criancinha que estava participando da missa, achei muito bonito, porque a missa é longa, as leituras são longas, e ele ficou de pé o tempo todo, concentrado com o papel do folheto na mão. E eu fiquei impressionado, eu fiquei olhando para ver se ele distraía, coçava a cabeça, balangava assim o corpo para sentar, ficava assim meio pendurado, e ficou, de 10 anos, ficou assim, ó, igual um soldado diante do rei, diante do major. Ficou assim, lindo, acompanhando. E ele percebia que as outras crianças perto dele não estavam muito assim, empolgado com aquela missa, né? Quente, a capela, ventilador, barulho. E aí ele ficava cutucando os meninos, ó, tá aqui, ó. Já está na hora da resposta nossa, porque estava meio que conduzindo as crianças perto dele. Olha, está na hora de falar, crucificam. Barrabás, eu quero Barrabás. Ele orientava e os meninos sentados lá, espalhados na cadeira. Aí acabou a Santa Missa. Eu fui cumprimentar ele, dar os parabéns, né? Obrigado. Hoje você nos motivou na missa com a sua postura de homem. E ele falou assim: padre, eu gostei muito da missa de hoje. Eu falei: por quê? Eu fiquei curioso. Ele: não, é porque hoje o senhor contou uma história. Que história é? O Evangelho. Porque teve as divisões, teve os diálogos. E é interessante que isso só acontece 2 vezes no ano. Agora nessa missa e depois na sexta-feira da Paixão, na próxima celebração que teremos aqui. Então essa história, irmãos, que foi contada para nós, é a história da minha salvação, da sua, da nossa salvação. Quem nós seremos aqui? Quem você se tornará? Espero que você tenha a confiança, que você tenha a abertura que São Pedro teve, de reconhecer-se pecador, de reconhecer-se pequeno, mas sobretudo de abrir-se a essa imensidão, essa infinitude do amor que Deus tem por cada um de nós.